social do Facebook. E esta semana tem-se falado muito de robôs a propósito do Web Summit que termina hoje em Lisboa. No Açores Hoje vamos também dedicar uns minutos no nosso programa à robótica. Durante esta semana estão a decorrer várias atividades no âmbito do projeto Na Lagoa o Robodança, que visa estimular o interesse pela robótica e pela programação de jovens em diferentes graus de ensino. A equipa do Açores Hoje acompanhou uma dessas atividades, sobre as quais vamos conversar esta tarde com o Fernando Matos, da Probot, Associação de Programação em Robótica dos Açores. Muito boa tarde. Boa tarde. E também a nossa convidada Fernanda Ledesma, da Associação Nacional de Professores de Informática. Bem-vinda ao Açores Hoje. E obrigado pelo convite. Fernando Matos, começo por si. Estas atividades que estão a decorrer na cidade da Lagoa são variadas e também têm diferentes públicos-alvo, desde logo os professores, os alunos, mas também o público em geral. Afirmativo. Tenho a vertente de formação, do workshop, pelo qual tiveram a oportunidade de assistir ontem. Tem, durante estes 3 dias, em hora pós-laboral, das 17h30 às 20h. Na sexta-feira, dia 10, tem uma palestra que ficou pelo cientista Fernando Ribeiro, professor da Universidade do Minho, que visa, portanto, chegar às escolas e às turmas, aos alunos. Entretanto, posso referir também que há uma sessão extra com o cientista, portanto, às 14h30, por 1 hora, sensivelmente, de duração. No sábado já teremos, no final desse dia, da tarde, durante a tarde, ao público em geral, poderem programar, poderem vestir, digamos assim, os robôs e vê-los. E deixá-los dançar. Exatamente. Até. Vamos tentar falar um pouco em específico de uma destas atividades. Vamos começar precisamente com o workshop, o qual estivemos a acompanhar uma dessas sessões. Esta ação formativa é dirigida aos professores e incide em que conteúdos? Todos eles estão relacionados com a robótica ou são outros temas? Não, tem a ver com os robôs em si. São 2 tipos de ação de formação. Uma com Lego Mindstorm EV3 e o outro com Amprinos, com base em Arduino, uma plataforma eletrónica. Portanto, são diferentes em termos de modos de programar, mas o princípio subjacente é o mesmo. A criatividade, o modo para fazerem o que se pretende, o modo como se programa, apesar de ter uma codificação diferente, os princípios básicos na programação são os mesmos. Sendo esta uma atividade dirigida essencialmente aos professores, depois terão a oportunidade de replicar igualmente estas construções e este trabalho na sala de aula com os alunos? O nosso intuito é precisamente esse. Há um déficit na formação e procuramos chegar aos colegas, aos docentes, essa formação, de modo a estarem mais capacitados de chegar, seja em clubes, seja em salas de aula, poderem proporcionar experiências diferentes aos alunos, de um modo mais informal, com mais à vontade e com criatividade, chegar conteúdos não só da disciplina de informática, em termos de programação, mas inclusive poderem articular, isso é que é muito importante, com todas as outras disciplinas de ciência. Que estão interligadas. Sim, porque em termos de projeto, esta área de programação e robótica tem muito por onde explorar, porque com alguns sensores, com braços, pode-se chegar a todo o campo do conhecimento humano. Por exemplo, nos Açores podemos
efetuar um robô, criar um robô para poder, por exemplo, fazer recolhas de amostras submarinas em locais inacessíveis ao ser humano, ambientes tóxicos. Há pouco vimos falar da água das Furnas, mas em ambientes que o ser humano não terá algumas dificuldades. Terá dificuldades. E quem diz isso diz que também muito em breve, possivelmente também com o espaço. Portanto, temos condições em todos os ramos da ciência e do conhecimento humano para usar a robótica e a programação de um modo articulado com todos os intervenientes em cada um desses ramos de ciência. Aliás, esta semana, e eu também começava com isso no início, esta semana tem-se falado muito de robôs, através da apresentação pública da Sofia e também do Einstein. Estamos a falar aqui num outro tipo de robôs, mas revela as potencialidades que estas áreas têm no presente, mas sobretudo no futuro muito próximo. São várias vertentes em que se pode abordar essas notícias, esse campo de conhecimento. E nós o que estamos a fazer é dar precisamente os primeiros passos para que se possa compreender o que é que são os robôs, como é que eles funcionam, como se podem também programar e ver essa dinâmica, esses resultados de imediato. Em termos do robô Sofia, que foi dado o estatuto de cidadão. Aí tem uma outra implicância, que é com a inteligência artificial, não ser vivo, poder autoaprender. E convém que não deixemos essa autoaprendizagem de um não ser vivo controlarmos, não é? Pois, para evitar essa situação. Isso é uma das vertentes. Há sempre alguns riscos. É quem diz isso diz também em termos de responsabilidade, não é? Nos aviões, a pessoa mais responsável não é o que está no ar, é o que está em terra, um controlador. Aqui quem é que é o responsável, por exemplo, nesse âmbito, um carro autónomo, também com inteligência artificial e muitos sensores, haver um problema qualquer e haver um acidente. Quem é a responsabilidade? Do programador? Do construtor? Enfim, estão aqui muitas envolventes que se tem que terem atenção. E mais do que isso, é bom que se conheça, que se saiba e o que está por trás disso tudo, como a programação cada vez mais está no nosso dia. Tem evoluído imenso. Bastante. Então temos o Facebook, por exemplo, que é uma rede social bem conhecida e tem algoritmos de publicidade dirigida. Portanto, todos nós temos que conhecer um pouco dessa ciência e para que possamos, de certo modo, também haver alguma defesa e saber também usufruir de um modo consciente e criterioso de todas essas ferramentas que temos também a nosso dispor. E Fernando Matos, um dos objetivos da Probot passa precisamente por estimular mais jovens açorianos para a programação e para a robótica. É neste sentido também que esta formação, é também este o sentido desta formação, que os professores possam, com estes conhecimentos, seduzir e conseguir também mostrar aos alunos as inúmeras potencialidades destas áreas. Afirmativo. Convém que realmente levem para as escolas e que incentivem a mostrar as potencialidades em termos de robótica e de programação, por todas as informações que já foram passadas e de facto possam Nota-se um entusiasmo nos últimos anos maior para estas áreas tecnológicas. Vivemos rodeados de tecnologia, também ao nível profissional, continua a ser uma área com muita saída. Nota por isso que os alunos têm um interesse particular nesta área específica?
têm que ser estimulados e temos uma situação que é: as escolas precisam de equipamento e há os docentes que pegam nesse equipamento e que trabalham, mas muitos não têm formação, carecem dessa formação. Outra dificuldade que muitas vezes acontece é a maioria são docentes contratados, portanto, todos os anos, no início do ano, há digamos assim, uma mudança de escolas, não é, de docentes. Há aqueles que alguns não têm conhecimentos e têm o equipamento e acabam por esse equipamento ficar desperdiçado, por não ser utilizado. Por outro lado, há docentes que já trabalharam e que vão para outras escolas e faltam-lhes equipamento. E devido a estas circunstâncias, se tivessem equipamento, poderiam dar uma certa continuidade. E o facto de haver poder-se tirar algum proveito desta mudança entre escolas dos docentes seria o facto de haver alguém, e daí surgir a Probot como dar um auxílio aos docentes e às escolas e poder-se chegar aos alunos e proporcionar-lhes algumas condições como existem no continente, que já há alguns anos o governo de Portugal continental já faculta meios e condições de financiamento de clubes de robótica e de programação, que nós só agora recentemente estamos a dar esses passos, felizmente. Daí quero agradecer desde já ao Governo Regional pelo financiamento através da Direção Regional de Ciência e Tecnologia e igualmente o apoio prestado pela Direção Regional de Educação, que nos tem incentivado, não só antes de nós estarmos como associados nesta associação, o Probot, mas antes já com esta intenção de podermos atingir estes objetivos. Aproveitamos também para falar com a Fernanda Ledesma, que é a nossa convidada igualmente esta tarde. Falávamos há pouco aqui da questão da formação dos professores. Nesse sentido, também no próximo sábado irá decorrer um encontro dos professores de informática dos Açores. Que estratégias e que competências vão ser abordadas e analisadas durante o encontro? Bom, é o segundo encontro. O primeiro foi em 2015 e daí para cá já fizemos várias formações na área da robótica e do Arduino e de criar aplicações. Neste encontro, o que é que nós procuramos fazer aqui? O primeiro objetivo é sempre ligar as pessoas que já trabalham nisto, porque muitas vezes os colegas em cada escola também estão isolados e esta é uma forma de os ligar e de os juntar num sítio onde todos falam a mesma linguagem. Por outro lado, também é o reconhecimento de alguns projetos dos Açores, porque a AMPRI é parceira e júri de imensos projetos nacionais, na qual houve projetos representativos dos Açores, por exemplo, Webs for Good, o SiteStar, que é a construção de sites, a First Lego, o Cansat e outros. E serão apresentados durante o encontro? Durante a manhã o encontro tem apresentação de práticas e projetos, práticas que aconteceram no ano letivo anterior e que foram acontecendo, e durante a tarde faremos formação. Como temos vindo a fazer formação na área da robótica e do Arduino e mais ligada à eletrónica e da programação, desta vez direcionamos a formação já para algumas áreas novas que também já começamos no continente, a programação de drones e a programação de jogos, porque também são áreas que são emergentes. Sim, nós estamos sempre, aliás, é a nossa função, senão os professores de informática têm que estar à frente e para isso precisam de formação e precisam de estar atualizados. E então é essa a formação, durante a tarde temos essa formação. Por exemplo, ter um drone numa sala de aula só por si é deslumbrante, para os alunos, mas para nós isso não chega, porque programar um drone é fazê-los calcular ângulos, fazê-los calcular
tempo, distâncias. Estamos a trabalhar conceitos relacionados com diversas disciplinas, altura, de voo. Estamos a trabalhar imensos conceitos relacionados com a matemática, com a fisicoquímica, com a eletrónica. Não é programar por si só, embora para os professores de informática podíamos dizer que a programação é o mais importante, mas para os professores de informática, de eletrónica e de fisicoquímica e se calhar de matemática, não chega a montar um robô que vem as caixinhas tudo pronto e programa-se. É preciso conceber. Os nossos alunos do ensino profissional têm que estar atualizados. É preciso conceber. E daí surgiu o nosso robô Amperino, que está no robô, no programa o robô Dança na Lagoa. Ou ao contrário, o título, porque foi um robô construído para um fim pedagógico. É todo construído por professores, para professores. Estão dentro do processo desde a raiz, acompanham todo o processo. Sim, o robô é criado por nós. Foi criado por nós, por professores de informática, e é agora distribuído às escolas. É um projeto aberto, tem na plataforma, qualquer escola pode descarregar as peças, imprimi-las numa impressora 3D se tiver, montá-lo, e depois criamos uma plataforma que para nós professores também tem duas vertentes, que é diferente da maioria. Tem a vertente dos blocos para trabalhar com os mais pequeninos e simultaneamente transfere para código para trabalharmos com o ensino profissional. Porque nós temos essas duas áreas. Há diferentes níveis de aprendizagem. Diferentes níveis de aprendizagem. No caso dos professores de informática, para nós é muito importante. Por outro lado, tem um bocadinho de eletrónica, tem um bocadinho de programação e tem a montagem por si. Repare que a robótica acrescenta-nos uma situação à programação que às vezes, há uns anos atrás, tem-se feito um percurso, e nós estamos nesse percurso desde o início com o Ministério da Educação, nos projetos do continente, no projeto da programação no primeiro ciclo, no projeto do reconhecimento dos clubes de robótica. Somos parceiros desses projetos todos. Mas a robótica acrescenta uma situação que motiva muito os alunos, que é, eles programam e se for no computador demora algum tempo a eles verem resultados, enquanto que num robô, às vezes em minutos, eles veem se o que programaram a funcionar. É um resultado mais imediato. É um resultado imediato. Erraram. Estamos a trabalhar o erro, porque nossos alunos hoje têm dificuldade também em aceitar o não, em assumir o erro. Erraram, corrigem e voltam a testar. Este trabalha muitas competências, ao mesmo tempo que trabalha muitos conteúdos de várias disciplinas. Vários conhecimentos interligados. Vários conhecimentos interligados. Por outro lado, estamos nos Açores há algum tempo agora, também com a Probot e com outras entidades, que também agradecemos à Expo Lab que nos tem recebido sempre, à Universidade dos Açores que nos tem apoiado, à Escola Domingo Rebelo que já nos recebeu algumas vezes e da Ribeira Grande que inicialmente nos cedeu os robôs sempre que precisávamos, enquanto não tínhamos os nossos e que criamos os nossos, mas está-se a iniciar este percurso e é importante que se inicie, porque repare, a robótica e a programação é universal. É igual em Portugal, é em todo o mundo. Quem sabe programar aqui, sabe programar em qualquer parte do mundo. É um conhecimento universal. É um conhecimento universal. É por isso essa linguagem torna-se mais acessível, porque consegue também... É importante que chegue a todos. Não tem fronteiras. Não há fronteiras. E não é um informático que tira um curso de informática aqui, não tem que fazer nenhum exame de acesso noutro país, é informático em qualquer lado do mundo. E, portanto, aprender informática aqui e incluir os nossos alunos nessas aprendizagens, nesses projetos, nessas disciplinas, é muito importante porque é universal, tanto é aqui como noutra parte do mundo. E ainda em relação a este encontro, Fernanda Ledesma, abrange professores de informática das várias escolas de São Miguel e da região? De São Miguel e da região, porque vamos transmitir por videoconferência e vai haver comunicações à distância de projetos e partilhas de prática. Mas deixa só que lhe conto uma história. Ano passado, no First Legal, que é um campeonato de robôs da Lego, ano passado, havia lá uma equipa dos Açores e houve um aluno. Eu estava lá, fiz a parte protocolar e havia lá uma equipa de alunos dos Açores. E quando eu saí, o aluno foi na minha direção e olha para mim muito sério e diz assim: eu queria lhe fazer umas perguntas, posso? Podes, diz lá. A AMPRI, a Associação dos Professores de Informática, não ambiciona ter uma disciplina decente nesta área que nos permita aprender isto mesmo na escola. É que isto é tudo extra ao nosso horário. E nós queríamos ter uma disciplina da ciência. Sim, ambiciona. Aqui no continente já vai começar este ano no âmbito da flexibilidade e da autonomia, do projeto de flexibilidade e autonomia.
E nós estávamos na equipa das aprendizagens essenciais para as disciplinas. Eu disse, mas eu não vi nada na lei, assim, não te preocupes que ela vai sair. Por isso, há muita procura e entusiasmo destes jovens. Há muita procura e, de alguma forma, quando nos diziam que a informática estava a tornar os alunos... que eles fossem muito quietos, muito no sítio, neste momento é o contrário. Eles estão outra vez a trabalhar o saber fazer. Com a robótica ligada, ou seja, a robótica traz a programação, torna-a tangível. Dá para mexer com as mãos, dá para construir e isso motiva-os muito. Também poderão ter esta experiência, Fernando Matos, o público em geral, na ação do próximo sábado, porque as inscrições já estão a decorrer e podem eles próprios aprender a montar, a programar e depois ver o resultado final, que é ver se o robô afinal dança ou não. É verdade. É para isso que temos esse evento também, não é? Graças à Expo Lab, a qual nós associámos, assim como agradecer à Fernanda Ledesma, através da Ampri, a qual também nós associámos, porque têm todos muito mais experiência do que nós estamos no início. Igualmente também quero agradecer à Escola Secundária Domingos Rebelo, porque para nós podermos chegar aqui onde chegamos, graças a eles, porque eles disponibilizaram robôs para fazermos alguns eventos, seja na Universidade dos Açores, que também agradeço desde já, e também o Centro de Ciência Viva de Angra, com o qual também estamos a trabalhar. Ao nível da programação, têm aparecido já alguns trabalhos de açorianos, jovens açorianos, nomeadamente até na área dos videojogos. Sim, sim. Começam a surgir as primeiras iniciativas médio e Açores nesta área? Existe uma grande procura de trabalho na área da informática, não só em vídeos, não só, portanto, multimédia, mas também de programação e em termos acessórios também nas empresas. Há uma grande procura de técnicos especializados. E se olharmos em termos de futuro o que se espera, nós temos que formar agora. Agora é neste preciso momento que temos que dar os passos para atingirmos certos e determinados objetivos que ansiamos e perspectivamos para o futuro. Para competirmos com outros países tecnologicamente mais equipados. Também, se o governo do continental e também do regional estão a pensar muito em breve esperemos que sim, que se concretize condições para lançamento de satélites, por exemplo, vamos ter uma necessidade de bastante mão de obra especializada. E porquê vir de fora se podemos formar cá dentro? É essa a questão. Então temos que dar os passos necessários para essa concretização. Não só visando o que eu acabei de dizer, mas em todo o espaço nacional. E isso é importante ter em conta. Há um processo e um percurso ainda a ser percorrido que também tem que ser cada vez mais imediato por este avanço tecnológico. Muito obrigada pela sua presença, Fernando Matos. Fernanda Ledesma, foi também um gosto tê-la no Açores hoje. Uma boa tarde a ambos. Obrigada. Obrigado. E no